Boa tarde, paz do Senhor a todos. Tava meio sumidinha aqui do canal, mas tô de volta agora. E hoje o nosso devocional vai ser aqui em João 15, do 1 ao 17. E aqui fala sobre a poda de Deus. Vamos começar, vou começar a leitura. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E aqui, gente, vou pegar aqui o meu caderninho de devocional, que eu anotei aqui algumas coisas, né? E assim, essa poda que o Senhor faz em nós, ela é necessária. Deus nos poda para que a gente possa dar mais frutos. Ela é necessária para nos limpar, para nos moldar. E é durante a poda após a poda que nós vamos produzir mais frutos. E são esses frutos que vão revelar Jesus em nós. É através da poda que o Senhor vai se revelando em nós, sabe? É quando a gente permanece nele, quando mesmo em meio à dor, às dificuldades, a gente não desiste. Às vezes pode bater a vontade de desistir por causa das dores, das dificuldades, das opressões, mas a gente permanece. E nisso tudo, o caráter de Deus, ele vai sendo formado em nós. A poda, ela é dolorosa, mas é necessária. E nós precisamos permanecer em Jesus, porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Sem Ele, nós não somos nada. E um galho, quando ele é retirado da árvore, ele seca e morre. E assim somos nós. Quando a gente sai de Jesus, quando a gente vai para longe dele, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. É ela que traz seiva nova para nós. Toda árvore, ela precisa de alimento, ela precisa ser regada. Ela tira os nutrientes, ela retira da terra, do solo, os nutrientes. E assim somos nós. Nós retiramos da palavra de Deus os nutrientes necessários para que a gente seja nutrido, para que os nossos galhos, para que nós venhamos dar frutos.
E Deus é glorificado através dos nossos frutos. E é através dos nossos frutos que nos tornamos discípulos de Jesus. E Ele nos ama como Deus o amou. E Ele fala para que nós obedeçamos os mandamentos dEle, para que assim a gente possa permanecer no amor dEle e a alegria dEle em nós, porque assim a nossa alegria será completa. Que aqui no versículo 12 e no 13 fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E Jesus deu a sua vida por nós. E nós somos seus amigos se fizermos aquilo que Ele nos manda fazer. Jesus, Ele não nos chama mais de servos. Ele nos chama de amigo, porque o amigo, ele conhece um ao outro. E Jesus, ele se faz conhecido por nós. E ele fala que não fomos nós que escolhemos ele. Porque muitas vezes a gente costuma falar assim: ah, eu escolhi caminhar com Jesus. Não, foi Jesus que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu pra gente frutificar, pra gente levar a palavra dele, pra gente falar do que ele tá fazendo nas nossas vidas pra outra pessoa, pra nós evangelizarmos, pra nós falarmos do amor dele. Foi Ele que nos escolheu e nos escolheu para frutificar e para permanecer nele, para que o Senhor nos conceda o que pedirmos em nome de Jesus. E esse mandamento Ele deixa para nós de amar uns aos outros. E aqui quando fala que a alegria dele será completa, que a nossa alegria será completa, porque vem dele a alegria. Essa alegria, segundo a Bíblia, é um fruto do Espírito Santo. Ela é uma alegria profunda e constante, que permanece mesmo em meio às tribulações. E ela é baseada no nosso relacionamento com Deus. Porque muitas vezes a gente fica assim, a gente lê que nós devemos nos alegrar no Senhor. E a gente fica sem entender o que é isso, o que significa exatamente essa alegria. Porque muitas vezes, em meio às situações, você pode olhar em volta e falar assim: ah, mas eu não sou feliz. Porque a felicidade, ela é um estado emocional mais duradouro, né? E aqui a alegria, ela vem... A palavra de Deus fala que a gente deve buscar no Senhor a nossa alegria e se alegrar em todo o tempo por causa dele, por causa da presença dele em nossas vidas. E aqui fala que a alegria do Senhor, ela vai além das emoções momentâneas e é uma fonte de esperança e força que vem do Senhor. Porque quando nós deixamos de olhar para nossa circunstância, para nossa situação aqui terrena, para tudo que está acontecendo conosco, e a gente volta os nossos olhos para Deus, a gente recebe uma força que não vem da gente, que a gente sabe que ela vem do Senhor. A gente recebe um balde de alegria, sabe? Muitas vezes as pessoas vão olhar e vão falar assim: gente, como que pode aquela pessoa estar sorrindo com tudo que ela está passando na vida? Mas é porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. Quando a gente se relaciona com Ele, quando a gente busca a Ele, mesmo depois de uma longa noite de choro, mesmo depois de dias seguidos chorando, Ele vem e renova nossas forças, Ele nos dá alegria, porque a gente sabe que Ele tá ali com a gente, que Ele tá sustentando, Ele tá suprindo as nossas carências, as nossas necessidades, que Ele não nos abandona, não nos deixa só, que Ele nos sustenta dia e noite e que Ele é tudo que a gente precisa, que é Ele que nunca vai soltar a nossa mão.
que é Ele que vai abrir portas, que vai fechar portas, que vai mudar a nossa história, que vai nos amar, nos cuidar em todo o tempo, que vai nos abraçar, nos consolar, mesmo em meio a tudo que possa estar acontecendo aqui na Terra, sabe? Mesmo em meio quando tudo parece que está desabando, mas tudo isso é necessário. Nenhuma dor é em vão. Deus não desperdiça nada disso. Tudo isso se torna aprendizado, se torna um testemunho para ser contado lá na frente, sabe? Ele nos poda para que o caráter dele seja exibido em nós. Não sei se essa é a palavra certa, sabe, gente? Mas foi a que veio aqui na hora. Para que ele seja revelado em nós, para que nós tenhamos todas as características do fruto do Espírito Santo. É por isso que ele nos poda, para que a gente não vá se perdendo pelo caminho, sabe? Para nos limpar daquilo que ainda é uma sujeirinha dentro de nós, para nos limpar do orgulho, para nos limpar das mágoas, para nos limpar da amargura, da rejeição, de várias dores que nós carregamos ao longo da nossa vida. Essa poda é necessária e Deus não vai nos podar só uma vez. No decorrer do tempo, em todo o processo, em toda a nossa vida, vão ocorrer momentos de poda, sabe? Onde é necessário que Ele nos limpe, para que a gente possa ir além, para que a gente possa frutificar ainda mais na presença do Senhor, para que mais pessoas sejam alcançadas através da nossa vida. Então, se hoje você está vivendo uma poda de Deus, eu sei que é doloroso, que não é fácil, mas não fica triste, não reclama, sabe? Pede a Deus graça para passar por isso. Pede a Deus graça para você passar por esse processo, não murmurando, mas agradecendo. Pede a Deus para tirar as escamas dos seus olhos, para que você possa enxergar o trabalhar de Deus em você, para que você possa enxergar aquilo que Ele está fazendo na sua vida, para aquilo que Ele está fazendo em você e que Ele vai fazer através de você. Então eu deixo para vocês essa palavra hoje e que o Senhor venha falar ao coração de cada pessoa que assistir esse vídeo. Uma tarde abençoada para vocês, que seja um dia de bênçãos, de vitórias, de milagres, que vocês possam desfrutar da presença de Deus na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém?